Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre vícios. Bom, esse conteúdo de hoje, ele se destina àqueles indivíduos que querem vencer os próprios vícios. Como vocês devem imaginar a essa altura, os nossos comportamentos são movidos pelas crenças. E essas crenças se formam por questões vibratórias também. Então nós vamos tentar trazer um pouco de consciência para vocês, para tentar ajudar vocês nesse processo, que convenhamos, é difícil, é muito difícil. Nós ultimamente estamos colocando um slide dedicado para compreendendo as palavras, porque nós perdemos muito a essência do que falamos. Então fica aquela palavra meio vazia, a gente não entende o que quer dizer, e aqui a gente procura resgatar esses propósitos, esses significados. Vocês estão vendo que está correndo um tempo cronológico aqui no vídeo, vocês podem pular direto para o tópico que vocês preferirem, para que vocês não precisem ficar assistindo tudo, né? Beleza, compreendendo palavras, nosso primeiro tópico. Vamos falar então da palavra sexo. Ela é derivada do latim sexus, vindo do verbo secare, que é aquela questão de cortar, de separar. Se refere à divisão de gênero humano em masculino e feminino. Então entendemos que o sexo se distingue nessa questão, quando entra a questão do gênero. Né? Existe o gênero, existe a necessidade do sexo, para tentar unificar novamente essas polaridades. Veja que o sexo ele é tratado de formas diferentes de acordo com o patamar vibratório. É acreditado por culturas gnósticas, por exemplo, que os anjos eles já sublimaram a questão sexual física que nós temos. E a expressão sexual deles se dá por esse gesto, que é quando o masculino e o feminino conseguem transferir informações um pelo outro sem a necessidade de um toque físico. Veja que isso são conhecimentos gnósticos, nós sempre fortalecemos para vocês. Transferimos conhecimento, não detemos a verdade absoluta, então estamos sempre abertos a aprender. Bem, na questão humana, então existe essa necessidade de tentar complementar as polaridades. Veja que isso acontece independentemente da orientação sexual, que existe as uniões homoafetivas, heteroafetivas, e o ser humano é muito criativo nessas áreas. Só que qual é a essência da questão? O ser, o âmago do ser, não tem sexo, né? Ele faz parte da unidade, e a unidade significa que existe os dois polos dentro de cada um. Mas acontece que existem indivíduos que desenvolvem mais o yin ou desenvolvem mais o yang. E eles buscam se relacionar com pessoas que complementem esse campo vibratório. E veja que isso não importa muito se está num corpo de homem ou num corpo de mulher. Porque existem homens que têm o yin bem desenvolvido. Então eles têm um senso de organização, no sentido de enfeite, eles têm um traquejo para falar, uma forma mais sutil. Aí existem mulheres mais yang, que elas trabalham mais, que elas cuidam das finanças, que elas conseguem elaborar linhas de aprendizado. Então, os parceiros que buscam essas pessoas, eles normalmente têm uma polaridade oposta para se complementar. Então, isso que é importante ter em mente, que independente do gênero da união, eles buscam essa completude. Então, se você tem duas mulheres se relacionando, uma tem o yang mais desenvolvido e ela vai buscar uma mulher que tem o yin mais desenvolvido para elas complementarem. O universo ele sempre busca essa questão, complementação para unificação e ascensão de consciência. A questão das drogas. O significado de drogas ele é bem questionável, né? Tanto que nós colocamos para vocês que assim, existem várias interpretações para essa palavra, mas a mais defendida é que se acredita que ela venha da Ibéria árabe, que vem de hakruta, que significa charlatanismo. Charlatanismo é aquilo que não funciona conforme o prometido. Então eles criaram o termo droga na Ibéria árabe para explicar uma coisa que eles prometem que dá certo, mas que na verdade não dá certo. Outras fontes acreditam em uma origem holandesa, que é incerta, que diz a droga vat, que é a questão do barril seco. Esse recipiente ele era utilizado para transportar medicamentos, e esses medicamentos eles eram ervas naturais. Então acredita-se que a droga, todas as
os estudos de etimologia que buscam entender a origem da palavra acabam concordando que a palavra droga ela significa algo que não funciona como deveria ou que não é aquilo que parece. E nos dias de hoje, quando falamos de droga, nós não falamos apenas de drogas ilícitas, né? Substâncias proscritas, mas também falamos de medicamentos vendidos em farmácia. Que, por exemplo, você compra um medicamento para te ajudar numa enfermidade. Ele te ajuda ali, mas ele prejudica aqui. Então existe essa compensação, essa química no corpo que altera o mecanismo celular. E falando da questão do álcool, como muitas outras palavras que começam com al, né, que entra a questão do árabe. Então, muitas palavras com al provém do árabe. Nós temos muitas palavras vindas do latim também, mas existem também as da Arábia. O al significa o, e kol significa sutil. Então, álcool, em essência, significa, ela se refere a alguma coisa que tenha sido refinado à sua própria essência. Então, quando nós falamos, por exemplo, de cerveja, a cerveja, ela recebe o álcool através de um processo de fermentação. Então, em outras palavras, é um processo químico, né, que ela é refinada para a própria essência, é aí que nasce a questão do álcool. É a essência da cerveja, é a essência da vodka, da aguardente. Então, compreendemos as palavras até aqui, né? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Bom, considerações importantes e cura. Esse tópico nós colocamos para servir como uma observação para as pessoas que têm um pouco de preconceito, né, por quem utiliza substâncias. Toda forma de mentira é uma mentira. Então, independente se a gente mente uma coisa pequena, uma coisa grande, é uma mentira, é um defeito. Se nós roubamos um laço de alguém ou se roubamos a carteira cheia de dinheiro, é um roubo, é um defeito. Isso tem que ser considerado. Claro que a proporção também influencia, mas o ato em si também significa um defeito por trás. Considerando a frase acima que acabamos de falar, nos lembremos de que defeitos atingem várias dimensões e corpos da existência. Por isso, é imprudente julgar um vício físico quando há um vício mental em julgar. Então, se a gente para pensar, por exemplo, tem uma assim, eu lembro que antigamente eu tinha muito preconceito, né, com drogas, eu não entendia quem utilizava e tudo mais. Só que o fato de ter o preconceito já demonstra um vício mental. Essa questão de incompreensão, de não entender a necessidade do irmão. Então veja que o fato de alguém julgar, hostilizar uma pessoa, já é um vício também. Então isso atinge ela na mente. E como já comentamos com vocês, é menos difícil você parar com o vício físico do que você parar com o vício mental. Porque o vício físico, você simplesmente para de fazer, mesmo que existam compensações. Se a sua mente estiver forte, decidida e focada, você consegue. Só que a mente, como que você vai conseguir identificar os pensamentos, identificar as crenças, fazer uma varredura de linha de aprendizado, de raciocínio? Isso daí exige mais trabalho, então é mais difícil de fazer. Homens e mulheres que se atrevem a derrotar as suas sombras, eles costumam falhar. À medida em que amadurecemos, compreendemos a diferença entre unidade e separatividade. O que isso significa? Muitas pessoas acreditam que as sombras elas têm que ser neutralizadas, que elas têm que ser queimadas, né, dissipadas. Porém, essas pessoas normalmente elas não percebem que elas hostilizam a sombra. A sombra acredita-se que é a parte inconsciente, a parte que não temos controle, ou também aquela parte que é o nosso lado animal, instintivo, que não pensa para fazer. Quando nós negamos um aspecto da nossa existência, nós transformamos esse aspecto em nosso inimigo. E o problema de fazer isso é que as sombras nos conhecem. Elas sabem nossa fraqueza, elas sabem onde apertar, o que dizer, que pensamento mandar que vai nos colocar em dúvida. Então é muito importante que exista a questão da integração. Se nós tratamos a sombra como algo separado e hostilizamos e tentamos afastar, vai ter em algum momento que ela vai tentar reivindicar o lugar dela. E quando isso acontece? Pode ser através dos vícios. Quando bebemos, por exemplo, vamos falar disso lá na frente. Mas o álcool, ele faz com que o superego seja suprimido. O superego é a censura. Então, nesse momento, a sombra consegue vir se manifestar. Porque ela foi hostilizada, mas ela vai encontrar uma forma de
vir para a matéria, de vir para a consciência, né? Então, se nós tivermos uma boa relação com as sombras, ela consegue se manifestar junto no dia a dia, mas sendo educada, entender que sombra, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode. É igual uma criança. A nossa mente é igual uma criança. Por mais que algumas vezes nós tentemos acreditar que somos adultos, em alguns aspectos nós vamos vendo que é difícil. Como que a mente, ela faz manha, ela faz birra quando quer alguma coisa. Então, é um exercício constante. Bem, há muitos motivos que montam um comportamento. Por isso, é mais prudente adquirir consciência sobre um vício do que tentar interrompê-lo à força. Essa interrupção à força, ela pode gerar uma forma de compensação. Então, você já deve ter ouvido falar de pessoas que param de fumar e começam a comer muito. É uma compensação. Elas tinham uma pulsão por tentar preencher um vazio, mas elas faziam isso com a fumaça do tabaco. Pararam com o vício, não entenderam o disparo, compensam na comida. Ou pessoas também que, sei lá, utilizavam drogas, também partem para comida, partem para o doce, para a bala, para o pirulito, para o sorvete, seja o que for. É importante que entendamos a essência do vício. Por que que ele está acontecendo? A superação completa de um vício requer estabilização do campo vibratório. E como que estabilizamos o campo vibratório? Perdoando nosso masculino e o nosso feminino. E o nosso masculino e o nosso feminino se personificaram na nossa vida no primeiro modelo que tivemos de homem e de mulher, ou seja, mamãe e papai. Então, para resumir, a existência dos vícios tem total relação com a forma que nós lidamos com o papai e com a mamãe. Beleza? Agora vamos começar falando do vício sexual. A energia sexual é a que oferece combustível para que nós nos expressemos. Então, quando ela está bem canalizada, a gente consegue cozinhar com gosto, desenhar, escrever, dançar, atuar. Né? Então, tudo isso são aspectos do chakra sexual. A ausência de amor, e o amor é oferecido pelo cardíaco. Quando tem problema em amar a existência, esse ruído no chakra vai acabar causando problema nos chakras que estão à volta, porque o nosso corpo ele tem um mecanismo de funcionamento muito inteligente. E o que prejudica o cardíaco? É a dificuldade em amar. Então, quanto mais difícil é em amar, mais o chakra vai sofrendo. Esse desequilíbrio ele causa uma sobrecarga nos chakras que estão em volta, e o indivíduo pode falar mais e ter mais necessidade sexual como uma tentativa de suprimir carências. Então, por exemplo, o cardíaco em condições ideais, ele sente gratidão, ele ama, acolhe, ouve, está presente, não é? Quando a pessoa passa por um trauma e ela deixa de fazer isso, o chakra cardíaco ele fica com dificuldades. E esse fato faz com que ele precise pegar a energia dos chakras que estão à volta. Então nós temos o laríngeo e temos o plexo solar. Essa demanda de energia que o cardíaco vai exigindo vai puxando a energia desses chakras que estão à volta. Então vai haver uma disfunção. A pessoa pode falar muito, porque a fala também é uma tentativa de puxar a energia para o laríngeo. Só que veja que a fala, quando a fala está quando está sendo bem falado, quando nós xingamos, reclamamos, estamos puxando energia negativa. E essa energia negativa vai ser transferida para o cardíaco, que vai piorar a situação. Isso também entra a questão do plexo solar, que entra a questão do sexual. O plexo solar é a nossa individualidade, é o nosso ego. Acredita-se que o ego mora lá. Então a pessoa pode ficar egoísta. A dificuldade de amar faz com que ela precise de recursos do plexo solar, e o indivíduo que não está trabalhado adequadamente, ele tende ao egoísmo, a puxar interesses. Ele não consegue se doar. Ele sempre espera algo de alguém ou de alguma coisa. E essas expectativas em exagero prejudicam o sexual, que prejudicam o plexo solar. Então vocês veem que é uma rede. A dificuldade de amar, ela atinge todos os chakras. E falando da questão do vício sexual, é carência. Por suma, é carência. É falta de toque físico. É um toque físico mal feito, por assim dizer. A ausência de amor oferecida pelo cardíaco, ela gera o desequilíbrio.
como havíamos comentado, onde o indivíduo pode falar mais e ter carências sexuais. Conforme a idade vai avançando e os recursos do laríngeo, sexuais e do plexo solar se esgotam, o cardíaco entra em crise. Então pode acontecer a pessoa ter parada cardíaca, né? Ela ter uma fibrilação arterial. Então, retomamos com vocês que eu não sou médico, né? Eu sou psicanalista, mas nós estudamos a medicina egípcia e eles acreditam que o cardíaco ele tem total conexão com o amor, né? Com a capacidade de amar. Então, pessoas que sofrem com paradas cardíacas ou problemas no coração, elas têm dificuldade de amar. Sempre que você lembra de alguma coisa, eles põem um trauma em cima. Sempre que você tenta colocar um sonho, eles põem uma dificuldade, sempre uma maneira de sabotar o que está acontecendo. Então nós podemos ver que a questão do vício sexual, ela pode acontecer, por exemplo, o filho dormir muito cedo com o papai e mamãe, né? Tá com 2, 3, 4 anos dormindo com os dois. Isso faz com que essa energia sexual seja desenvolvida muito prematuramente. Porque os pais, eles têm essa conexão. E a criança recebe por inconsciente, por ressonância. Então, como vocês já sabem, a criança, ela recebe influências paternas e maternas até 14 anos. Então, tudo aquilo que os pais sentem e da forma que vibram, a criança recebe. E o fato de estarem próximas a papai e mamãe, dormindo, tendo muito contato, faz com que isso aconteça. Claro que também existem outros fatores. Pornografia também, né? Quando acontece dela ter contato muito cedo com isso, ela associa o prazer ao sexo. Então ela acaba tendo essa crença de que para ela ter prazer, ela tem que fazer sexo. Então isso fica neuroassociado. Para desfazer, ela precisa de uma terapia. E a questão da pornografia, né, que também cabe falar, assim, existe uma diferença muito grande entre masturbação e pornografia. Masturbação, quando a pessoa faz sem ter contato com pornografia, gera um aspecto energético. É considerado um desperdício energético na visão gnóstica. Só que o nosso corpo ele tem necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, tratando principalmente do corpo masculino, do feminino também. A pessoa ela começa a se estimular. E hoje em dia nós temos muitos estímulos sexuais. Você entra numa rede social, tá lá alguém fazendo uma dancinha, tá lá acontecendo alguma coisa, e isso vai estimulando. Nosso corpo físico se prepara para o ato, porque ele acredita que vai acontecer, porque a pessoa está se excitando. Partindo desse ponto, existe a necessidade da masturbação, porque o corpo produziu aquelas células, aqueles mecanismos sexuais. Então precisa ser utilizado. A natureza esperaria que o corpo utilizasse para procriação, mas pode acontecer de ser utilizado para um outro fim. É aí que é caracterizado o desperdício. O grande problema da pornografia é que ela é fantasiosa, né? Porque você assiste um filme, tem um estímulo, tem o seu momento ali, só que aquilo que é passado não tem como existir, do jeito que é passado, da forma que é passada. Se você que gosta de pornografia, pesquisa como que acontece, como que é feito, como que eles fazem as coisas acontecerem. Aí você vai ver que é uma espécie de filme. Entra a questão do filme. A gente assiste um filme, se sente poderoso, se identificando com o ator, um personagem. E quando você para ver o making off, para ver o que está acontecendo, você entende que não é o que parecia. É uma fantasia. E a fantasia, o que é a fantasia? É como se fosse um sonho que sempre está no sonho. Ele nunca consegue vir para cá e se manifestar. Então ele se realiza no plano mental. E esse vício no sonho faz com que se caracterize como uma fantasia. É aquilo que eu apenas penso, apenas quero, mas nunca consigo fazer, seja pelo motivo que for. Então, para conseguir observar o vício sexual, primeiro tem que entender onde está a carência. Por que eu estou me sentindo carente? De que forma que eu posso manifestar as minhas vontades sem demonstrar essa carência? Então isso parte para as relações saudáveis. Conversar, tentar entender, observar que o chakra sexual não é apenas sexo. Ele também é expressão, ele também é cozinhar, pintar, desenhar. Então nós temos que trabalhar todos esses níveis. Quando nós elaboramos e praticamos mais essas artes, o nosso sexual ele começa a ter uma realização. Isso faz com que essa necessidade de masturbação acabe sendo um pouco controlada. Então pense um pouco nisso, observe um pouco isso. A necessidade de sexo tem a ver com uma carência tátil, uma carência de abraço,
de tentar estar ali com a pessoa, de ter a atenção da pessoa. Porque no ato sexual a pessoa está dando atenção, está dando 100% da atenção. Então tem que ser observado, será que o que eu estou buscando não é mais atenção do que prazer? Porque o prazer passa. Depois que o sexo é feito, que todo mundo, né, chega naqueles momentos, o que vem depois? O que você sente depois disso? Se você sente culpa, remorso, sensação de quietude, você está vendo esse vídeo por algum motivo, então você já tem alguma coisa que está ali matutando na tua cabeça. Procure entender o que é isso. Porque se você não conseguir entender e continuar despejando isso no sexo, vai te prejudicando cada vez mais, porque vai prejudicando o corpo físico em como um todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Nós estamos falando mais resumidamente possível, mas é possível que vocês tenham dúvidas que nós não tenhamos esclarecido, ok? Se vocês ficarem com vergonha, também pode mandar e-mail, tá? Não se acanhe. A questão do vício em drogas ou em cigarro, né? Porque o cigarro também entra, né, gente? A gente não fala do cigarro, mas ele também entra. Bem, o vício por drogas, o cigarro, eles têm muito a ver com a compulsão, né? Que está associado àquela necessidade de preencher um vazio. E quando esses vícios são freados, sem a elaboração, é que entra a compensação que nós falamos para vocês. Então a pessoa fuma demais, ela para de fumar sem elaborar o porquê, começa a comer muito, ganha peso. Então, essa questão do cigarro é a questão da sucção. Isso lembra a amamentação, a questão materna. A medicina egípcia sugere que compulsões por maconha, por cigarro, por comida, né, comer muito, eles têm conexão com um desmame prematuro. Então pode ser que a mamãe tenha desmamado a criança muito cedo, ou que durante aquele período de amamentação, ela não estava ali oferecendo amor para a criança. Então ela não associa a amamentação como um amor, dela estar bem, de estar tudo bem, da mamãe estar feliz com a presença da criança e por aí vai. Ela associa a amamentação como simplesmente uma supressão necessária. Então é uma coisa meio desalmada, em outras palavras, não tem outra forma para falar. Mamãe não tem culpa porque mamãe não sabia. Isso é muito importante ter em mente. Não culpem mamãe. Ah, porque mamãe me tirou do peito muito cedo. Mamãe não sabia. Pode ser que você diga isso pra ela, ela nem saiba o que você tá falando, e ela diga que você tá doido, que isso não tem nada a ver. Então veja que ninguém dá o que não tem. E, bem, esse desmame prematuro, ele cria essa conexão problemática com o yin, que é o feminino. Então, para que isso se reajuste, é necessário entender que mamãe fez o que deu para ter feito, para que essa compulsão vá desaparecendo aos poucos. Não é uma coisa que vai embora da noite para o dia. Por ferir o aparelho respiratório, essas compulsões como maconha e cigarro, elas também têm uma relação com padrões de tristeza, revestidos de raiva, como uma consequente propensão a críticas muito exageradas. Então vocês podem ver que uma coisa que tem em comum em pessoas que fumam é que elas costumam criticar bastante. O pulmão, ele é um órgão duplo, então ele tem total conexão com o papai e a mamãe. Então quando a pessoa tem uma bronquite, ela tem algum problema respiratório, ou até mesmo ela fuma, que a questão do cigarro é conscientemente eu estou guardando uma coisa nociva no meu corpo. Isso entra a questão de propensão a criticar. Então tudo tem um problema. Mas aconteceu. Mas por isso que aconteceu isso de errado. Diz daqui ele fica nomeando as coisas. Sempre tem uma crítica para fazer. Então veja que tudo isso, o que é essa crítica? Essa pessoa que critica demais. É uma raiva. Ela está expressando a raiva dela. Só que se a gente descasca essa raiva, a gente enxerga uma criança mal compreendida. Uma criança que não se sentiu amada. Então essa ausência de amor faz com que ela erga um muro para que ela se proteja, para que as pessoas não façam ela de boba de novo. Então veja que a raiva, assim, na maioria dos casos, ela não é o foco principal. Ela é uma defesa que a mente cria para se proteger. E quando a gente consegue atravessar essa raiva, a gente enxerga uma tristeza, enxerga um medo. É o medo do abandono, o medo de estar errado, a tristeza por se sentir incompreendido. Então, esses são os starts dos vícios, essas compensações. Falando da questão do vício no álcool. Esse vício, ele tem relações também com preencher um vazio, porque você está lá ingerindo, preenchendo no estômago, porque você sente um vazio. Só que tem uma diferença muito básica do álcool com a cerveja.
Ou a maconha, né? Porque a maconha também você fuma, mas ela também tem uma coisa em comum com a cerveja. Que assim, no caso, a cerveja, a maconha, essas substâncias mais fortes, elas suprimem o superego. Então a pessoa, ela não está totalmente consciente do que ela está fazendo. Não estamos dizendo que, por exemplo, a pessoa bebe e liga para o ex ou faz alguma cagada. Não é que foi sem querer, ela queria ter feito. Mas lembrem, ela recalcou a vontade. Ela não expressou de uma forma saudável. Ela guardou, ela tentou afastar a sombra dela. Quando ela ingere álcool, drogas, superego abaixa, a sombra vai e faz. Porque foi recalcado que a sombra nos conhece mais do que a nós. Então, essa questão do álcool e das drogas que alteram a consciência é justamente isso, alteram a consciência. E essa questão, ela tem, segundo a medicina egípcia, ela tem relação com o Yang, porque Yang é a construção do ser, é a elaboração de uma linha de aprendizado, de uma linha de raciocínio, de prosperidade. Então, tudo que afete a estrutura da personalidade tem a ver com aspectos Yang. E é aqui que entra o álcool, né? Porque a maioria da frase que nós ouvimos de quem bebe é para esquecer os problemas, ou de quem usa drogas. Ah, é porque meu dia foi um saco, eu preciso esparecer um pouco. O que isso significa? É uma fuga. A vida aconteceu, a pessoa não se satisfez com os eventos que se desenrolaram, então elas querem fugir do que está acontecendo. Então isso entra uma conexão problemática com o papai. Vícios que impedem a consciência de agir são indicativos indiretos de insatisfação. Então, essas são as considerações finais para nós dizermos para vocês como perdoar, de fato, né? Beleza, vamos por partes. A questão da compulsão por alimento, por cigarro, por preencher um vazio, para que consiga curar essa compulsão, nós precisamos ressignificar a forma que nós lidamos com nossa mamãe. Quando nós falamos isso, é muito comum que a pessoa pense: mas mamãe foi incrível, eu amo minha mãe, mamãe foi maravilhosa. Eu acredito em você. Só que é necessário que você se lembre que, além do adulto que está em você hoje, existe uma criança. Uma criança que viveu lá atrás e que ela aprendeu a vida de um jeito. Hoje você tem um pouco mais de consciência, mas existe um instinto lá dentro de nós que não tem consciência disso. É o que chamam de inconsciente, é o que chamam de sombra, cada um dá um nome. Mas é importante que nós ensinemos para esse nosso lado o porquê que as coisas aconteceram. E uma das frases que nós mais utilizamos é justamente essa: ninguém dá o que não tem. Então é necessário que faça uma oração de perdão. Né? Isso entra a questão do papai, de álcool, de drogas, de substâncias que alteram a percepção da realidade, LSD e tudo mais. Observem isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa que bebe muito, pode ser que ela tenha visto traição por parte do pai. Pode ser que o pai tenha sido muito ausente, que ele não tenha sido uma pessoa que esteve ali do lado, que foi verdadeira, que demonstrou apoio. Se for questão de cigarro e questão de compulsão por alimento, né, obesidade, pode ter sido falta da mãe. Pode não, a medicina egípcia acredita que é a falta da mãe. Então, às vezes, a mãe pode ter ficado ali com você todo o tempo, lá em cima, mas ela ficava mandando. Faz isso, faz aquilo, cuida do seu irmão, limpa a casa, mas ela não chegava e afagava. Filho, mamãe tá aqui, filha, mamãe tá aqui. E a falta desse amor, que essa criança sente a falta desse amor, faz com que ela cresça na defensiva. Então é aí que entra todas essas questões. O vício é uma forma de compensar uma falta, uma coisa mal elaborada. A questão desse vídeo é tentar te ajudar. É um atalho. Eu não digo que é um atalho porque não tem caminho fácil. Mas na verdade é consciência. De você ter consciência. Agora você sabe, você entende. Se você tem um vício, você viu a parte do slide, beleza. Esse vício tem a ver com tal coisa. Vamos pesquisar sobre isso. Faz uma oração, faz uma meditação. Procure entender o que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas falam muito que é por acaso e acabou. Isso é mais fácil de fazer. É mais fácil de acreditar que não tem jeito, de que tem que ficar assim mesmo, que é hereditário, que acabou. Porque isso não gera compromisso. Isso não gera compromisso com a vida. Então, em primeiro lugar, põe o pé no chão, se comprometa com você mesmo. E depois investigue, observe. O que nós falamos tem sentido? Ou você sentiu que não?
Pode deixar um comentário, deixe suas dúvidas, nós estamos aqui para ajudar vocês. Agradecemos pela presença de vocês, Deus abençoe vocês. Até a próxima.